Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. E hoje nós temos várias informações importantes, pertinentes, tanto na área de geopolítica, assim como na área de exopolítica. Jason Santos, para quem não sabe, ele é um denunciante de primeira mão, aliás, é um dos denunciantes que irá se apresentar no Congresso dos Estados Unidos, apesar que ele já tinha se apresentado no ano de 2022, com um vídeo que até agora foi retido pelo Congresso americano, ninguém sabe ao certo o motivo, mas no seu primeiro contato com o Congresso, com a ARO, para ser mais preciso, aonde ele prestou o seu depoimento, isso ficou arquivado, mas agora na gestão do Loirão, ele irá se apresentar, assim como novos denunciantes, todos de primeira mão. Então já estão praticamente todos engatilhados para se apresentarem no Congresso dos Estados Unidos. Ele traz aqui alguns detalhes impressionantes do seu encontro com um extraterrestre, uma entidade não humana. Efeito Loirão, efeito Trump. Depois que o Loirão oficialmente se retirou da OMS, isso já é oficial, o Quênia parece já acenou que vai fazer o mesmo. Um abraço para os nossos amigos africanos, que por um acaso se fazem presentes nesta noite. A Itália, da Meloni, também já existe um processo, já está muito bem encaminhado para fazer o mesmo, e também a Índia. Então, um verdadeiro efeito dominó. As ações do Loirão antiglobalista estão sendo copiadas por outras nações. Isto é realmente esplêndido, sensacional, maravilhoso. Batalha do Robert Kennedy Jr. no Senado dos Estados Unidos para obter a aprovação. Foi realmente uma batalha épica, colossal. Foi impressionante o que o Robert Kennedy Jr., porque ele foi bombardeado por todos os lados e ele conseguiu sair muito bem e provavelmente, segundo especialistas, vai ter sim aprovação da maioria do Congresso, que é republicano, apesar de grande parte dos republicanos também não estarem muito satisfeitos com a nomeação do Robert Kennedy Jr., porque tem vínculo e ganham din-din, ganham din-din de várias empresas farma dos Estados Unidos e tem interesses pessoais. Sem falar que eles recebem milhões e o próprio Robert Kennedy Jr. jogou na cara de vários senadores. Foi realmente algo antológico que aconteceu no Senado dos Estados Unidos. Exercícios militares aqui, na verdade, foram promulgados pelo FBI em Nova York, de procedimentos de emergência, referentes a brinquedinhos bio, a brinquedinhos núcleo também, que fazem cogumelo, ali vários exercícios militares, bem estranho o que está acontecendo em Nova York, e o Dr. Courtney Brown, do Instituto Foresight, de visão remota, parece que ele tem as respostas, e o melhor, além da visão remota, ele também apresenta evidências do que de fato está sucedendo no território dos Estados Unidos. Sem falar, meus amigos, que essa batalha está quentíssima e tem muitas variáveis diferentes. A coisa muda a cada dia e se nós não acompanharmos isso todos os dias e fizermos o devido dever de casa, sem falar das atualizações, a chance de nós ficarmos perdidinhos é muito grande. Por isso que nós não paramos um único minuto. Aqui, meus amigos, eu vou começar, deixa eu ver se eu coloco aqui, pois bem, tá aqui, com a entrevista exclusiva aqui do Dr. Michael Salla com Jason Santos. Grande Jason Santos, denunciante de primeira mão. Michael Salla. Jason Santos serviu por 22 anos na Força Aérea dos Estados Unidos e obteve uma patente final como sargento-mor, sargento-mestre.
É bom frisar que o Jason Santos, assim como o Jake Barber, trabalhou na recuperação de naves acidentadas. Assim também como o Coronel Corso, o Sargento Clifford Stone, já falecido, assim como o Coronel Corso. Então são várias testemunhas diferentes e agora estão aparecendo múltiplas testemunhas que trabalharam em operações de naves acidentadas. Acidentadas, entre aspas, porque elas, na verdade, são derrubadas deliberadamente, utilizando brinquedinhos de pulso eletromagnético de última geração, sem falar de brinquedinhos escalares. E isto também tem um outro elemento importante, um ingrediente que nós não podemos deixar de citar aqui, que são os agentes P3. Pois bem, que podem hackear o sistema de navegação de uma nave que porventura esteja na quarta, até mesmo na quinta densidade. Aliás, este é o mesmo princípio dos protocolos C5. Como eu falo, toda tecnologia, até mesmo a tecnologia da consciência, pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Tem pessoas que insistem, infelizmente, que existe uma determinada tecnologia que é só usada para o mal. Não é verdade. Por exemplo, o Neurolink do Elonzinho pode ser usado para salvar vidas. Pode fazer um paralítico andar novamente. Como também pode ser utilizado para reprogramar o seu cérebro. Aí vai ser... é como é usado. Toda a tecnologia pode ser usada para o mal, sem exceção. Inclusive as camas Med-Bed. Para quem não sabe, cama Med-Bed pode formar super soldados e soldados híbridos, criaturas, monstros terríveis, porque manipula a genética humana. Então não existe tecnologia que por si só seja ruim. Ponto final. Isso é um fato indiscutível. Pois bem, no meio de seu serviço militar, ele foi recrutado para um programa relacionado a OVNIs, enquanto estava servindo na base aérea de Nemes, que fica ao lado da Área 51. Ou Dreamland, o mundo dos sonhos. O mundo, grande mundo dos sonhos. Lembrei agora do Stefan... Richard Dott. Richard Dott, não, agora esqueci o nome dele, é um denunciante de 1988. Ele também falava do mundo dos sonhos. Por que mundo dos sonhos? Porque eles vivem, na verdade, num mundo paralelo. As pessoas devem entender o seguinte: quando a gente fala de sociedades secretas, é um ótimo exemplo para entender os sites negros e os Majestic 12. Exatamente, é uma analogia perfeita. Por quê? Na sociedade secreta, você vive na superfície como uma pessoa comum e você tem, obviamente, vários trabalhos e tarefas diferentes dentro da sociedade, mas você tem ali um mundinho à parte, aonde você faz parte de uma sociedade secreta. Existem várias, inúmeras, diferentes, tem a maçonaria, tem a Rosa Cruz, entre outros. Só que aqui é outro nível, é outro patamar, é o verdadeiro mundo paralelo mesmo, literalmente falando. Por quê? Porque existem alguns oficiais que são os intermediários, como agentes que estão na superfície, que atuam também, que respondem para esses mesmos sites negros, como os verdadeiros representantes legais desse mundo paralelo, que não respeita nenhuma instituição. Bom frisar aqui. Para eles, as autoridades constituídas são um perfeito zero. Eles não reconhecem presidente, não reconhecem Senado, não reconhecem qualquer autoridade constituída. Pois bem, por isso que é uma operação ilegal. E eles usam como fachada, nas suas operações, as empresas contratadas. Quem são as empresas contratadas? São as empresas aeroespaciais. Empresas contratadas que prestam serviço, por exemplo, para a NASA, que prestam serviço para os militares. E outra ponte de conexão desses dois mundos é o complexo industrial dos Estados Unidos, que praticamente é controlado pelos Majestic 12. Pois bem. E o Jason Santos era um dos funcionários, peixinhos pequenos. Funcionários que acreditam
na sua inocência, que estão trabalhando num programa secreto e que o presidente está sabendo, que o Senado sabe. E quando eles percebem que o presidente não sabe disso, o Senado não sabe disso, e que, na verdade, eles estão operando numa operação ilegal, totalmente inconstitucional, eles acabam tomando um verdadeiro susto. Como eles acabam sendo ameaçados, a maioria fica quietinho e não fala nada. E é verdade. Apesar que isso está mudando. Mas o Jason Santos foi um desses corajosos, um dos desertores dos sites negros. Pois bem, ele foi recrutado para um programa relacionado a OVNIs enquanto estava servindo na base aérea de Nellis. Nellis também, que ali a gente vai fazer um elo aqui com Charles Hall. Charles Hall, um denunciante que fala dos brancos nórdicos. Na verdade, eram os Kiritokurt que trabalhavam e tinham uma base operacional junto da base Nellis, que ficava ao lado da Área 51, na Dreamland. E ele soube sobre um programa de recuperação de acidentes de OVNIs e que o material biológico da inteligência não humana, NHI, nova sigla para os extraterrestres, havia sido recuperado. E em 1994, Sands e outros 4 soldados testemunharam OVNIs pousando em Nellis e um NHI emergindo que pediu ajuda. Na verdade, era uma nave que estava com problemas técnicos. O motor não estava funcionando bem, porque foi atingido por um brinquedinho, uma arma de pulso eletromagnético. Isso é muito bem reportado pelo Dr. Steve Greer. O encontro cara a cara com o ser alienígena, uma das partes mais convincentes do testemunho de Sands é seu relato de um encontro em 1904, durante uma missão de rotina perto de Black Mountain, perto de Nellis, Test Range, enquanto dirigia um comboio, mais 4, lembrando que os outros 3 estão com medo. Estou com medo de ameaças. Apesar deles não querem se apresentar, eles permanecem no anonimato, mas eles confirmam a história de Sands, todos os 4 soldados, porque além dele tem mais 3 testemunhas. Enquanto dirigia um comboio, Sands notou uma figura na beira da estrada, vestindo que parecia ser um uniforme militar. Interessante, uniforme militar. Quando seu veículo se aproximou, ele observou que a pele da figura tinha uma tonalidade azulada. Um ser azul, pálido azul. Seus olhos eram anormalmente grandes e não tinha orelhas humanas. E aqui está um retrato para vocês, segundo o Jason Sands, de como eram as características físicas desta entidade, no qual ele se deparou na estrada, junto com mais 3 testemunhas. Realmente bem interessante, olhos bem grandes, né? Bem grandes mesmo, não tem orelha. E o que chamou mais atenção é que estava vestindo um uniforme militar que se assemelhava muito ao uniforme da Força Aérea dos Estados Unidos. Olha que interessante. Lembrando, meus amigos, é só fazer esse elo, essa ponte, linkar essa informação com o do JP. JP também trabalhou e trabalha com nórdicos, só que é uma outra raça, uma outra espécie, que também utilizam uniformes militares, porque trabalham com a Aliança da Terra. E com certeza no caso esta entidade extraterrestre. Fantástico. Por que eu cheguei a essa conclusão? Daqui a pouco vocês vão entender. Sands escreve como o ser se comunicou telepaticamente, buscando ajuda, pedindo ajuda, por favor, eu sei que o senhor é mecânico, e o Sands é mecânico. Mecânico militar, formado, buscando ajuda para consertar sua nave, viu? Eu estou aqui com um problema, a nave quebrou e eu preciso da sua ajuda. A interação, que durou cerca de 5 minutos, o deixou abalado, mas profundamente mudado. De acordo com Sands, o encontro humanizou o ser em seus olhos, apesar de sua origem terrestre, ou seja, em outras palavras, ele teve empatia por esse ser. Ele se colocou no lugar dele, sentiu o seu desespero e o seu drama. Ele enfatizou que a entidade era inteligente, pacífica, presta atenção, pacífica e desesperada por ajuda. Detalhe do encontro, em entrevista com o Dr. Michael Sala, a entidade falava uma língua estranha. Interessante. Ele falava uma língua estranha, e como o Sands não entendia nada, né, e falando inglês, a entidade começou a se comunicar com ele telepaticamente. Estranha, inteligível, e na sequência a comunicação telepática se iniciou. Aqui, no caso, é o modelo da nave desta entidade extraterrestre, segundo o Sands. Bem interessante. Olha só, meus amigos. Parece um dente de elefante aqui, né, de tigre,
ele de sabre, né? Que bem interessante. Tem uma cápsula aqui também, que é a cabine, né? A cabine, cockpit, no caso da espaçonave, né? Que subiu e ele desceu da espaçonave. Realmente é algo bem incrível. Quando a entidade caiu, né, e pediu por ajuda, pois Santos era mecânico, ele pediu um componente. Chegou lá, Santos, telepaticamente. Eu quero uma peça de reparo, né, para eu consertar a minha nave. Uma peça de reparo que chamou de Tenium. Tenium, você conhece? Santos não respondeu. Mas não seria titânio? Você não quer dizer titânio? Titânio eu conheço. Esse Tenium nunca vi falar. A entidade respondeu: não, é titânio, não é titânio, é Tenium, entendeu? E pelo visto você desconhece, né? Você não sabe nada sobre o Tenium. Onde tem uma base mais próxima, viu, meu amigo? Por favor, onde tem uma base mais próxima, onde eu posso fazer reparos? Santos disse: tem uma base aqui subterrânea, aqui próximo do Green Lake, né? Aqui na área 51, eu acredito que eles tenham o que você está procurando. Lá deve ter alguma coisa. A entidade respondeu: eu não conseguiria nada desses bárbaros. Usou essas palavras. São todos psicopatas. Verdade. Verdade. Pura verdade. Ele sabe que ali era uma base dos Majestic 12, operacional. E que o Jason Santos era apenas o quê? Uma vítima. Que trabalhava para eles, totalmente ignorante, como a grande maioria. Ele falava isso com repugnância e nojo. Diz que ele sentia isso, porque quando você se comunica telepaticamente, você consegue captar as emoções e os sentimentos da pessoa ou da entidade que você esteja se comunicando, né? Então ele percebeu que estava com repugnância desse tipo de gente. Santos sentia isso. Então a entidade perguntou em qual faculdade ele tinha aprendido a mecânica. Onde que você aprendeu sobre mecânica? Santos disse, fica em Las Vegas, e apontou para ele, para lá, lá em Las Vegas. E apontou a direção. A entidade então resolveu ir para lá e voltou para a espaçonave e decolou com dificuldades. Queria aqueles carros velhos, né? Vai assim, dificuldade. Ou seja, porque tinha... Claro que a espaçonave sofreu avarias. E existe um vídeo, meus amigos, que está retido no congresso dessa aparição, porque o Santos gravou esta espaçonave. A nave pousando no deserto, que foi disponibilizado por Santos no ano 2022 para o Congresso dos Estados Unidos, está retido até hoje. E ele acredita que na gestão do Loirão, esse vídeo vai ser disponibilizado publicamente. Então vejam, meus amigos, se ele usava uniforme militar, e isso foi muito bem colocado pelo Dr. Michael Salla, é que provavelmente ele trabalhava com os benevolentes, e a nave foi atingida, não de maneira que a nave ficasse totalmente inoperacional, mas ele precisava, né, de reparos, a nave obviamente precisaria de reparos, e estava desesperado procurando por ajuda. E ele não queria mesmo cair na mão, porque se ele caísse na mão ali do Green Lake, desse site negro, ele seria torturado e dissecado, assim como todos os extraterrestres, né? Benevolentes que caem na mão desses trevosos. Bem interessante. E aqui, meus amigos, a explicação sobre drones. Aqui o Jeremy Corbell, na entrevista, falando sobre o depoimento, sobre o boletim oficial, sobre os drones da gestão do Loirão. Explicação sobre drones da Casa Branca é uma lavagem cerebral absoluta, segundo Jeremy Corbell, porque os drones não foram afetados pela tecnologia antidrone. Não foram afetados porque, na verdade, se trata de tecnologia superior, ou melhor, tecnologia reversa. Por que a FAA emitiu restrições de voo se eles autorizaram isso? Eles omitiram restrições de voo porque eles não sabiam do que se tratava. Havia muita desinformação. Se esses foram testes aprovados, por que eles não nos disseram isso por meses? É uma boa pergunta. E essa pergunta foi, inclusive, respondida pelo Clayton Morris. O Clayton Morris, na sua atualização, que é um jornalista especializado, ele falou o seguinte: o BD queria, na verdade, uma false flag. Uma false flag para culpar e responsabilizar o Irã, a China, a Rússia, para provocar uma guerra. E assim conseguir
dar continuidade às batalhas intermináveis e arrecadar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos. E o Loirão simplesmente acabou com essa farra. Estão entendendo? É claro que existem outras variáveis, isso não é a única, porque envolve também naves não humanas e tecnologia reversa, mas o plano é exatamente esse: aguçar a curiosidade das pessoas, sabendo que existem testes e naves de pesquisa, e as pessoas vão se perguntar, mas como que são essas naves de pesquisa? Como que são essas naves de teste? E a partir do momento que as naves maiores, e elas já estão aparecendo, as pessoas isso vai gerar ainda mais perguntas e tem como destino final, como consequência final, a apresentação das naves de tecnologia reversa. E a partir do momento que eles apresentarem as naves de tecnologia reversa, é uma questão de tempo para que a existência dos extraterrestres seja anunciada oficialmente. Porque é uma questão de lógica, meus amigos. Quando os cientistas tiverem acesso a essas informações, eles vão se perguntar, mas isso aqui não é tecnologia humana. Isso aqui não foi desenvolvido por vocês. Isso está óbvio. E vocês vão ter que reconhecer isso. E automaticamente vão ter que reconhecer, sim, a existência dos extraterrestres. Este é o plano que, inclusive, foi apresentado pelo próprio JP antecipadamente. Fantástico. Então, o próprio JP, ele fala que para você chegar no mel, você tem que fazer uma confusão antes. Pois bem, soltar aquela fumacinha e as abelhas têm que ficar como loucas. E é mais ou menos isso que a Aliança da Terra está fazendo. Pois bem. A explicação oficial para os drones misteriosos que apareceram pela primeira vez em Nova Jersey, em novembro de 2024, e outros estados dos Estados Unidos acaba de sair. A secretária de imprensa da Casa Branca fez uma declaração conforme relatado pelo Epoch Times. Os drones misteriosos vistos pela primeira vez sobre Nova Jersey no final do ano passado foram autorizados a voar pela Administração Federal da Aviação, FAA, para pesquisa e vários outros motivos, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, que é muito mais agradável e simpática que o Anthony Blinken. Vamos convir aqui. Em 28 de janeiro. Isso explica por que os militares dos Estados Unidos recuaram e não eliminaram os drones misteriosos que voaram sobre perto de locais militares. Pois bem, aqui posto do doutor Michael Salla. Agora, a coisa não para. As indagações e os questionamentos não param, meus amigos, de aparecer. Vejam só, tem muito mais capítulos pela frente, como vocês vão perceber. Aqui, C-32 forçado a atrasar pouso após F-16 serem enviados para interceptar drones perto da capital. Que coisa, que coisa. Alguém vai se perguntar assim, eu acho que além dos drones de pesquisa e de testes deve ter algo mais aí, porque simplesmente vocês continuam enviando F-16 para tentar interceptar esses mesmos drones. Então existe algo que está sendo acobertado e é óbvio que é nítido, não dá para mascarar isso. Não tem mesmo, fica evidente. Um jato transporte via C-32A em sua missão aérea espacial, e o próprio JP falou que essa confusão é deliberada pelos próprios chapéus brancos. Teve que atrasar o pouso aqui na sua base no sábado, porque 2 F-16 VIPs da Guarda Aérea Nacional dos Estados Unidos, veja que isso aconteceu no último sábado, e um helicóptero MH-65 da Guarda Costeira dos Estados Unidos foram enviados para interceptar um drone em potencial, voando perto da região da capital, de acordo com o áudio do controle de tráfego aéreo, ATC, postando online na internet. O objeto foi observado sobre o aeroporto Freeway, localizado a cerca de 10 milhas ao norte da base aérea Andrews, em Maryland, de acordo com o áudio. O incidente começou por volta das 20h30, 8h30 da noite, horário do leste, no sábado. Então, estes incidentes onde caças são enviados para interceptar esses drones continua, apesar, preste atenção, do comunicado, do boletim oficial do governo, que são todos OVNIs inofensivos, oriundos de pesquisa e de testes do governo
dos Estados Unidos. Bem interessante. Por que isso está acontecendo? Vou explicar para os senhores e para as senhoras. Quem não acompanha isso em tempo real simplesmente vai ficar perdidinho, exatamente igual a um cego no tiroteio. Porque se trata de uma operação psicológica, de duas vias. Uma gerada pelos chapéus brancos e outra pelos chapéus pretos. E o objetivo é a consciência humana. Bom, a questão aqui é uma confusão deliberada de agentes diferentes. Fato. Para militares da superfície, ou seja, os militares convencionais da superfície, que não sabem absolutamente nada sobre os sites negros, não sabem nada sobre a facção de desertores, os drones ou DROVNs são operações de pesquisa, como foi muito bem alertado. Aliás, tem um boletim oficial do governo dos Estados Unidos, da gestão do Loirão, sobre isso. Esta é a versão oficial. E testes e outras finalidades aprovadas pelo governo e o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Ponto. Em contrapartida, temos agentes de superfície que realmente sabem do que se trata. E pode ser um sargento, pode ser um coronel. É bom vocês entenderem, meus amigos, que as patentes, vamos supor o seguinte, aqui na superfície você é coronel, mas no site negro você é apenas um tenente. Não quer dizer que você tem uma patente na superfície, essa mesma patente você utilize dentro dos sites negros. Eles não reconhecem absolutamente nada que acontece aqui. Tanto é que o Dick Cheney, que era o vice, o do Bush, ele que realmente presidia os Majestic 12. E controlava os Estados Unidos, porque na verdade eles controlavam não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Estão compreendendo? Às vezes, um militar, ele é apenas um sargento, mas lá no site negro ele é coronel. Ele tem essa patente de coronel. É interessante isso daí, né? O próprio Dr. Guir deixa isso muito claro. Então eles não respeitam hierarquia, patente militar, cargo que você tenha na superfície. O que importa é o cargo que você tenha nos programas de acesso especial. Pois bem. Em contrapartida, temos agentes de superfície que realmente sabem do que se trata, que vamos chamar de operadores de ambos os lados. Intermediários. Operadores tanto da facção positiva, assim como da facção negativa. De um lado, temos operadores escuros, representantes dos Majestic 12, no seu afã de propagar o medo e o caos. Eles sempre usam desse mesmo artifício, desse mesmo expediente, desde sempre. E orquestrar o quê? Uma eventual invasão fake, né? Que os extraterrestres são muito perigosos, ameaça a segurança nacional, ou, também para eles está ótimo, culpar a China, culpar o Irã, culpar a Rússia como pretexto para dar continuidade às guerras intermináveis e, quem sabe, até mesmo uma batalha mundial. Para eles, isso é o sonho de consumo desses escuros. E do outro lado, temos os chapéus brancos, querendo orquestrar um programa de revelação progressiva de tecnologias classificadas de origem alienígena. E como mostrei para vocês, aqui tem alguns dos modelos. Esses modelos foram fornecidos por um insider, ou seja, que fez parte desses projetos negros, que eu mostrei na última terça-feira. Quando um operador escuro reconhece um DROVN de chapéus brancos, vamos supor, eu sou um operador, um representante dos sites negros, e eu, de repente, trabalho numa base aérea próximo de um aeroporto. Olha, tem um drone ali dos chapéus brancos, ele está ali. Ou um OVNI, ou sonda extraterrestre. Olha, ele comunica lá para os Majestic 12, viu? Olha, eu identifiquei aqui um drone dos chapéus brancos, e eu não sei se é dos chapéus brancos ou se é dos extraterrestres, mas não é um dos nossos, não. Posso garantir para os senhores. Automaticamente, ele pede para ser monitorado por um caça. Viu? O Majestic chega para ele e fala, viu? Manda um caça monitorar isso agora, neste instante. Usando a justificativa, olha, não se trata de um drone militar, viu? Não é drone militar, ou científico, ou de pesquisa conhecido. Então, em tese, eu tenho autorização para mandar um caça verificar o que se trata. E automaticamente manda um caça para averiguar. Claro que ele não vai conseguir interceptar absolutamente nada, porque se trata de tecnologia
superior que está 2, 5 mil anos na nossa frente, porque o caça é feito na superfície, é tecnologia convencional. E o drone dos chapéus brancos ou o OVNI extraterrestre é uma tecnologia superior, fato. Somente aqueles que detêm estas tecnologias conseguem interceptar esses OVNIs. Então, por exemplo, se eu tenho as tecnologias de brinquedinhos de pulso eletromagnético superior, energia escalar e os agentes P3, aí sim, isso se torna possível. Caso contrário, não. Porém, promove a narrativa de que temos um perigo à segurança nacional. E é uma forma de desmentir o Loirão, viu? O Loirão está escondendo alguma coisa. Por isso que o Jeremy Corbell se apresentou com essa narrativa, estão compreendendo? E que talvez seja de origem extraterrestre. E provavelmente são hostis. Lembrando que o Jeremy Corbell, Louis Elizondo, eles têm esse viés. Questão de segurança nacional e provavelmente os extraterrestres são hostis. Ou seja, eles simplesmente são agentes escuros que estão promovendo a narrativa escura. Se um operador ou general chapéu branco, vamos supor que fosse o contrário, um operador ou um general chapéu branco tivesse visto naquele momento este OVNI, olha, é dos nossos, o mesmo no comando. Ele diria exatamente o contrário. Não, fiquem tranquilos. É com certeza um dos nossos internos. Não, deixa pra lá. Então, dependendo de quem vê, vai ter uma ação. Estão compreendendo? Diferente, que vai convergir com a narrativa escura ou vai convergir com a operação psicológica dos chapéus brancos. É uma verdadeira guerra de narrativas. E quem não acompanha isso em tempo real fica perdidinho da Silva. Exatamente como uma barata tonta. Por isso que existem múltiplas teorias diferentes. Todas elas divergentes. Ninguém entende nada. Por quê? Porque não acompanha. Estão entendendo? Tem que juntar as peças. Isso dá muito trabalho. Tem que ficar noite e dia. Noite e dia, sem parar. Tem que comer no computador. Olha, as últimas 2 noites eu dormi 4 horas. Para que você realmente possa entender e compreender, estar qualificado para entender o que está acontecendo. Pois bem, vamos dar continuidade. Essa aqui eu vou deixar para uma outra oportunidade. Pois bem. Vou falar um pouquinho agora, meus amigos, sobre geopolítica. Não sei se eu vou para o Dr. Brown. O Dr. Brown também é excelente, né, para explicar o que está acontecendo. É fabuloso. Mas vamos para a questão de geopolítica. Cidadão preocupado. Enquanto isso, no Quênia, na superfície, enquanto isso no mundo da superfície, no Quênia, não podemos mais confiar na Organização Mundial, que deveria tratar da saúde. Vocês conhecem muito bem. O Tribunal Superior também suspendeu a imunidade do tio Bill de ser processado. É verdade, bem impressionante. E o Quênia, simplesmente também está saindo dessa instituição. Impressionante. Impressionante. Isso aqui é o verdadeiro efeito Loirão pelo mundo. Lembrando que para você anunciar as tecnologias, camas MedBed, e mesmo o novo sistema financeiro, existe um processo em andamento. Ele está bastante adiantado, mas ainda não foi concluído. Não foi concluído. Está bastante adiantado, sim, concordo. As evidências estão todas aí, mas ainda existem muitas pendências. Principalmente na questão financeira. Por quê? Porque os Estados Unidos está falido. Então, o Loirão, a priori, ele tem o quê? Que sanar a questão financeira dos Estados Unidos. Recuperar os Estados Unidos financeiramente. Após recuperar os Estados Unidos financeiramente, lembrando que o Elonzinho, através do Doge, está economizando $1 bilhão por dia. Isso é necessário para salvar a economia norte-americana. Por outro lado, o BRICS, presta atenção, continua, meus amigos, lastro ouro,
continua com o seu processo de valorizar a moeda lastro-ouro, uma moeda forte, indo contra o sistema fiduciário. Só que, quanto o Loirão não fortalecer a economia norte-americana, que está em falência, em frangalhos, totalmente aniquilada, ele não pode reformular o dólar. E isso vai levar um certo tempo. Por isso que o Putin, aliás, a nova moeda do BRICS já é operacional e deveria ter sido efetivada no ano passado. Mas ele simplesmente prorrogou isso. Não é o momento, não é a hora, vamos deixar para depois. E vocês podem perceber que o Putin está enrolando deliberadamente para que essa nova moeda do BRICS seja lançada a nível mundial. Porque ele está esperando a recuperação financeira dos Estados Unidos. Porque o objetivo é formar um novo sistema econômico a nível mundial. E não destruir a economia dos Estados Unidos. Estão compreendendo? Então eles estão dando um tempo para que essas reformas que já foram estabelecidas possam cumprir o seu intento, para que posteriormente esse novo sistema econômico possa o quê? Ser estabelecido. Estão compreendendo? Pois bem. E aqui, meus amigos, no verdadeiro efeito em cadeia, enquanto você pensa que seu dia não poderia ficar melhor, a Índia sugere sair também dessa organização, também da OMS. Aqui, quando você pensa, tá aqui, e tá a fonte para vocês, meus amigos. A Suécia aqui, Peter Suécia, no caso é a fonte. Grande notícia, o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini propôs um projeto de lei para a Itália deixar a OMS. Isso deixa que os Estados Unidos anunciaram que estão se retirando. É enorme. Isso depois que os Estados Unidos anunciaram que estavam se retirando dessa mesma entidade. Um verdadeiro efeito dominó. Um verdadeiro efeito cascata. Grandes notícias. O primeiro-ministro aqui, sabe, Matteo, pois bem, já havia dito. E está aqui a confirmação para vocês, meus amigos. Partido, por exemplo, vou colocar esse rótulo, né? Tudo que é antiglobalista é extrema-direita. Ligado à Itália, apoia a saída de Loirão da OMS. Até o Putin, que tem um viés de esquerda, também é taxado, rotulado de extrema-direita. É uma coisa impressionante. É claro que isso não cola mais, né? A Itália não deve mais ter que lidar com um centro de poder supranacional, disse Matteo Salvini. Exatamente isso. Uma fonte de poder supranacional para simplesmente vilipendiar o poder e a soberania das nações. Lembre-se que nós tivemos uma amostra do que é um governo tecnocrata por volta de 2020, 2021. Um grupo de pessoas, um grupo estrangeiro, que é o pior de tudo, estava ditando regras para o mundo inteiro. Ditando regras de forma totalitária. E ninguém poderia sequer questionar estas atitudes, sem sofrer retaliações severas. Então você não poderia questionar, discussão, não existia qualquer tipo de discussão pública, tudo isso tomado de forma arbitrária para o mundo inteiro. Então, na verdade, o que nós vivenciamos por volta do ano 2020, 2021, foi um cubo de ensaio do que é um governo tecnocrata a nível mundial. Porque na ONU simplesmente é controlar tudo que era referente à saúde, tudo que é referente à economia, tudo que é referente a tudo que se relaciona à sociedade humana, questão ecológica, tudo, absolutamente tudo. Eles iam ditar regras e todos os governos do mundo teriam que ser subservientes. Teriam que abaixar a cabeça e dizer amém. Em outras palavras, você está estabelecendo um novo governo a nível mundial. Simples assim. Porque os estados, os governos, por exemplo, Brasil, Europa, França, Estados Unidos, seriam apenas o quê? Governos subordinados a um único governo mundial. Pois bem. Como se fossem representantes desse governo mundial. Então não haveria mais soberania nacional. E nós experimentamos uma amostra grátis disso. E aqui o
o vice-primeiro-ministro italiano foi muito assertivo na sua colocação. É exatamente isso. Nós não vamos tolerar nós vamos realmente esmagar o mal pela raiz. Não vamos dar chance que isso aconteça novamente. A Itália não deve mais ter que lidar com o centro de poder supranacional, disse o Matteo Salvini. O vice-primeiro-ministro italiano, porque, meus amigos, vozes de cientistas, quantas vozes foram caladas a partir daquele momento? E ninguém poderia questionar, contestar absolutamente nada. Tudo que essa instituição falava era como se fosse Deus falando. E todo mundo tinha que abaixar a cabeça. Isto é, sim, um tubo de ensaio de um governo fascista, de verdade, a nível mundial. Tecnofascista. Isto sim é fascismo de verdade. E o pior é que tem muitas pessoas que se dizem na verdade, o próprio. É verdade. Isso já é sabido, né? Muitos dos que se dizem antifascistas, na verdade, defendem o fascismo. Essa que é a realidade. Impressionante. Essa é uma grande realidade. O vice-primeiro-ministro italiano e ministro dos Transportes, Matteo Salvini, propôs uma lei para acompanhar a saída do loirão da OMS, essa organização supranacional que quer ditar regras no mundo inteiro. Apresentei esta manhã na Câmara dos Deputados o projeto de lei da Liga para sair desta organização, assim como fizeram os Estados Unidos com o loirão, disse Salvini. E pode ter certeza que o Milei vai fazer o mesmo, que a Hungria também vai ter o mesmo, vai fazer a mesma coisa, e isto, aos poucos, vai chegar no mundo inteiro. Agora tem um porém. Se grandes players como China, e isso vai acontecer, segundo o meu parecer, esta é a minha visão do que vai acontecer, meu prognóstico, e a Rússia na sequência, simplesmente essa instituição vai ter que fechar as suas portas. Vai ter que fechar as suas portas, porque não terá financiamento suficiente para que ela se mantenha funcionando. Simples assim. Acabou a brincadeira, acabou a farra. Impressionante. E enquanto isso, na Europa, Russia Today, fonte para vocês, o apoio do Elonzinho à AfD é nojento, Scholz da Alemanha. Quer dizer, não pode apoiar a oposição. Agora, se o Elonzinho estivesse me apoiando, ele era maravilhoso. Aí ele era a pessoa mais agradável do mundo, mas como ele está apoiando a oposição, que é antiglobalista, no caso a AfD, aí ele se torna a pessoa mais repugnante da face da Terra. Bem conveniente, hein, senhor Scholz? O apoio de Elonzinho à AfD é nojento, diz Scholz, Alemanha. O chanceler alemão reforçou a culpa histórica do país e anunciou o apoio do bilionário da tecnologia a um partido rival. Russia Today aqui. Fonte para vocês. E por que ele está esbravejando? Porque ele está assim, tão irritadinho, tão nervosinho, tão histérica. Por que será? Que por causa desses números aqui, meus amigos. As pesquisas. A AfD está crescendo e a diferença da AfD para o Partido Conservador, agora, meus amigos, caiu apenas para 6 pontos. Então está muito preocupado. Lembrando que ele não vai ser o chanceler mesmo, né? Porque o partido dele só está com 15%. Que ele vai ter que deixar o cargo é uma certeza absoluta. Agora, para piorar a situação para o senhor, o partido alternativo aqui, conservador, que é globalista, parece que também vai perder. E o Elonzinho está fazendo a diferença, assim como fez a diferença como cabo eleitoral do loirão nos Estados Unidos, usando a sua influência, o seu prestígio, a sua inteligência, para convencer o eleitor alemão a votar contra o globalismo. Tenha cuidado, a distância entre o Partido Conservador, globalista, CDU, e o Partido Patriota, AfD, foi reduzida apenas para 6 pontos. De acordo com essa pesquisa, ainda faltam 4 semanas para a votação. E a diferença diminui semana após semana. Por isso que o senhor está assim, todo irritadinho. Dando piti. Pois bem. O DOGE, presidido pelo Elonzinho, que é uma organização
para reduzir gastos, Loirão afirma que está economizando US$ 1 bilhão por dia. E a meta é chegar nos 2 trilhões de dólares. O Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos, o DOGE, criado pelo presidente Loirão, liderado pelo CEO da Tesla e da SpaceX, Elonzinho, afirma que já cortou os gastos federais em aproximadamente US$ 1 bilhão por dia. A agência anunciou o valor na quarta-feira por meio de sua conta oficial no X, afirmando que pretende reduzir custos em mais de 3 bilhões diariamente. O DOGE foi proposto pela primeira vez durante a campanha presidencial do Loirão no verão passado e posteriormente formalizado como uma comissão consultiva presidencial. Apesar do nome, a agência não é um departamento executivo federal completo, mas uma organização temporária focada na redução de gastos do governo. Ela visa cortar até 2 trilhões em gastos federais até julho de 2026. Este seria o prazo. Por quê, meus amigos? Recuperar a economia americana é um ponto importante para que o QFS, é uma pré-condição para que o QFS seja estabelecido a nível mundial. Estão compreendendo? E outra, o Loirão tem que reformular o Fed. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, recuperar a economia americana. Ele já está fazendo isso. E acredito que muito antes de julho de 2026, esse projeto seja concluído, de recuperação da economia norte-americana. Depois ele tem que reformular o Fed. Depois de reformular o Fed, esse processo também já está em andamento, já tomou medidas nesta direção. Na sequência vai ter que reformular o dólar. A partir desse momento vai ser feito um acordo entre Estados Unidos, China e Rússia, os 3 principais players globais, internacionais, para reformular o sistema financeiro. A partir desse momento, o QFS será estabelecido no mundo. Pois bem, vamos dar continuidade. Enquanto isso, Robert Kennedy Jr., que é o porta-voz das novas tecnologias médicas revolucionárias, está ali travando uma batalha campal contra o globalismo. Está sendo um verdadeiro valente. Valente. Por isso que ele faz musculação, ele se preparou fisicamente, ele também cria aves de rapina, ele gosta também de criar cobras, é um homem valente, é diferenciado, Robert Kennedy Jr. Aliás, ele até trollou a mulher dele, colocou, parece que não foi a mulher, não tenho certeza aqui, colocou uma cobra dentro do travesseiro, na fronha do travesseiro. Robert Kennedy Jr. gosta de aprontar essas coisas. Ele é tipo assim, ele gosta do mato, gosta de biologia, gosta de bichos exóticos, cobra, lagarto, né? Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr., esse tipo de coisa. Também é marombeiro nas horas vagas, ele gosta de musculação. Pois bem, ele se preparou fisicamente e psicologicamente, porque também é uma pessoa muito estudada, intelectual, para este momento. O presidente Loirão me pediu para encerrar essa epidemia de doenças crônicas e tornar a América saudável novamente. E é isso que eu farei. Está aqui no The Epoch Times, Brasil, capa, realmente esplêndido. E ele, meus amigos, foi perseguido, jogaram pedras para todo lado, né? Até o comentarista do Zero Hedge falou que parecia os machados do Mario Brother, né? Jogando todos em cima do Robert Kennedy Jr. Assista, Liz Hagen desequilibra o Robert Kennedy Jr. durante a audiência de confirmação selvagem. Os democratas ficaram completamente perturbados com as perspectivas reais da ascensão de Robert Kennedy Jr. à chefia da questão dos direitos humanos e também de saúde durante sua audiência de confirmação hoje com a senadora Liz Warren, aqui jogando machado como aqui do Super Mario Brothers. Parecia isso, verdade. É impressionante. Aqui, todos esses democratas se opõem a mim, palavras do Robert Kennedy Jr., por questões partidárias. Eles costumavam ser meus amigos. Costumava, quando era do Partido Democrata. Agora que eu estou trabalhando com a gestão do Loirão, eu me tornei o pior inimigo do mundo. Para eles, o Robert Kennedy Jr. é um traidor. Eles concordam com todas as questões nas quais tenho trabalhado durante toda a minha carreira.
Agora eles estão contra mim, porque qualquer coisa que o presidente Loirão faça tem que ser desacreditada, ridicularizada e vilipendiada. Fecha aspas. Palavras de Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. alertou que a própria palavra sigilo é repugnante em uma sociedade livre e aberta. E nós, como povo, somos inerentemente, historicamente, opostos ao sigilo, ao segredo. Decidimos há muito tempo que o perigo da ocultação excessiva e injustificada de fatos pertinentes superavam em muito os perigos que são citados para justificá-los. Fecha aspas. A estratégia de 60 anos de mentiras e sigilo, desinformação, censura, difamação empregada por funcionários da Intel para obscurecer e suprimir fatos preocupantes sobre o cancelamento do JFK, o meu tio, forneceu o manual para uma série de crises subsequentes. Os cancelamentos vocês conhecem, também do tio, né, do pai dele também, Robert Kennedy Jr. No Vietnã, o que aconteceu no evento 911, a Batalha do Iraque, o COV, que aceleraram a supervisão de nossa democracia exemplar pelo complexo industrial militar médico, nos empurraram ainda mais para o caminho do totalitarismo. Verdade. Uma nação que não confia em seu povo é uma nação que tem medo de seu povo. Um governo que retém informação tem medo inerente da capacidade de seus cidadãos de tomar decisões informadas e participar ativamente da democracia. Verdade. Quando você omite informações é porque você está induzindo o comportamento humano, você está agindo de forma desonesta, né, para que as pessoas façam aquilo que você quer. Isso se chama manipulação. Obrigado, presidente Loirão, por confiar nos cidadãos americanos e por dar o primeiro passo para reverter essa trajetória, deixa eu ver aqui, desastrosa. Palavras aqui de Robert Kennedy Jr. no seu discurso. Robert Kennedy Jr., esses democratas costumavam ser meus amigos, né? E agora se tornaram todos inimigos. Robert Kennedy Jr. chama Barney Sanders diretamente na cara dele. O Barney Sanders começou a apontar o dedo, falar que ele era anti-aquilo, que ele era um irresponsável, etc., que ele era taxista, eletricista e outras funções que vocês bem conhecem. Barney, você aceitou. Robert Kennedy Jr. só ouviu aquele monte de bobagens, aquele caminhão, que parecia um caminhão, uma verdadeira fossa aberta, hemorrágico, e simplesmente respondeu calmamente: Barney, você aceitou milhões de dólares da indústria farmacêutica. Você é um corrupto. Em 2020, você foi o maior recebedor de dólares farmacêuticos. Você recebeu 1,5 milhões de dólares. A multidão irrompe em aplausos a Robert Kennedy Jr. Simplesmente mitou. Fantástico, lembrou o capitão. Ele ficou com a cara de pastel. O Barney ficou realmente com cara de pastel neste momento. O ex-senador Bob Menendez, arquiteto da mãe de todas as sanções contra o urso, condenado a 11 anos de prisão, ironia do destino. Essa foi uma verdadeira ironia do destino. Condenado a 11 anos de prisão por corrupção. E estar em conluio com o governo estrangeiro. Quer dizer, ele combatia isso e ele foi condenado exatamente por aquilo que ele combatia. Ou seja, um verdadeiro hipócrita, um verdadeiro falso. Um belicista amando da causa globalista, das batalhas intermináveis, que só favorece quem? Só interessa aos globalistas, é o complexo industrial dos Estados Unidos. Os promotores revelaram que Menendez aceitou o suborno em troca de alavancar sua influência. Lembrando que os principais inimigos do Loirão não estão no exterior, estão no próprio Estados Unidos. Isso é fato. Estão muito bem alojados no território norte-americano. Alavancar sua influência política para ajudar o governo a acatar e beneficiar o Egito. De acordo com The Wall Street Journal, a esposa de Menendez, Nandini, também foi implicada em um esquema para devolver suposto dinheiro de suborno sob pretexto de reembolso de empréstimos, acrescentou o relatório. Menendez constituiu sua carreira sancionando países como Cuba, Rússia e China, enquanto condenava outros como agentes estrangeiros. Agora enfrenta a pena de prisão por essencialmente se tornar um deles. Irônico, não é? É verdade. Verdade. Por que Israel desejaria que JFK fosse cancelado? Isso aqui é bem interessante, meus amigos. Por isso que é importante que os documentos referentes ao cancelamento do JFK
sejam desclassificados o quanto antes. Por isso que o Loirão foi uma das suas primeiras medidas logo após assumir a presidência dos Estados Unidos. Ele teve isso como prioridade, isso é fato, isso é perceptível e notório. Antes de 1963, o presidente dos Estados Unidos, JFK, estava se preparando para encerrar o programa de brinquedinhos núcleo com Israel, que dependia do urânio surrupiado dos Estados Unidos, razão pela qual Tel Aviv queria desencarnado. Lembrando que não era só Tel Aviv, não. Na verdade, se tratava de uma trama muito maior que envolve, por exemplo, o Allen Dulles e a própria agência de inteligência, que estava em conluio, sem falar que Tel Aviv tem também células dos sites negros que operam nesse país. Aliás, tem vários países do mundo e o Brasil não é uma exceção. Disse Felipe Geraldo, ex-oficial de inteligência militar de operações da agência de 3 letras, a Sputnik. Na verdade, o JFK foi eliminado, foi cancelado por vários motivos diferentes. Um desses foi mencionado por esse ex-agente da inteligência. Só que também pela questão ufológica, porque 10 dias antes do seu cancelamento, Robert Kennedy Jr. informou que iria expor e desclassificar todos os documentos referentes à ufologia, a aparição de OVNIs nos Estados Unidos, e iria expor os Majestic 12 publicamente. Sem falar também da questão econômica, porque o Robert Kennedy Jr. já tinha planos claros, evidentes, planos conhecidos para remodelar o dólar americano e desvincular o dólar americano do sistema fiduciário e fechar as portas do Fed, que é controlado pelos globalistas. Aliás, existem motivos de sobra, porque o JFK simplesmente peitou os globalistas em todos os segmentos que os senhores e as senhoras possam imaginar. Bem interessante. JFK também iria obrigar o lobby israelense a se registrar como um agente estrangeiro, sob os termos da lei de registro de agentes estrangeiros, e que a obrigaria a revelar seu relacionamento com o governo israelense, e impediria de intervir nos assuntos externos dos Estados Unidos, acrescenta o veterano aqui da agência de 3 letras. Por isso, meus amigos, que desclassificar esses documentos vai envolver vários nomes diferentes. Tem pessoas dizendo assim, isso vai culpar a agência de 3 letras. Não tem como você culpar uma agência inteira. Tá? E a agência inteira não estava mancomunada com este cancelamento. Algumas pessoas que estavam. Na verdade, a CIA, a NSA, assim como alguns governos, presta atenção, são simplesmente células de ação, são mecanismos, ferramentas, melhor dizendo, a melhor palavra é essa, são ferramentas na mão dos Majestic 12. Então, o Allen Dulles, que foi demitido, inclusive, pelo JFK, e ali ele mandou uma ordem para cancelar o JFK. Por vários motivos diferentes. Porque ele era o chefe, o Majestic 1, o cabeça dessa estrutura ilegal, clandestina, inconstitucional. E ele sabia que ele seria exposto pelo JFK. Ele não poderia permitir que isso acontecesse. Estão compreendendo? Por isso que este cancelamento aconteceu. É bem interessante. Agora, com relação a Tel Aviv, não dá para... Meus amigos, é bom entender o seguinte. Não existe isso. Esse país inteiro é feito de chapéus pretos. Lógico que não. Existem vários agentes israelenses que são chapéus brancos. Só vê o Haim Eshed mesmo. Haim Eshed, 2019, general israelense, que falou com todas as letras. O Loirão trabalha com a Federação Galáctica de Mundo. Agora vai dizer que ele é chapéu preto? Não, ele é israelense. Então existem vários membros do governo de Israel que são benevolentes, sim. O que é exatamente como acontecia com os Estados Unidos. Com certeza, existem muitos chapéus brancos americanos na gestão do BIDE. Só que o que acontece é o seguinte, eles instrumentalizaram o país para cumprir a agenda globalista. Assim como o Natinho está instrumentalizando Israel para cumprir a agenda globalista. Pois bem, vamos dar continuidade. Agora, você culpar o povo inteiro, isso é totalmente irracional.
Isso não faz sentido. Ou uma organização inteira. Não tem como generalizar. Revelação de casos sobre suposta conspiração para cancelar Putin mostra insatisfação dos agentes de 3 letras com a política do BD, diz especialista. O suposto plano do ex-presidente dos Estados Unidos, BD, de organizar uma tentativa de cancelamento do seu colega russo, Putin, pode arrastar os Estados Unidos para uma batalha direta com o urso, disse, aqui um nome praticamente impronunciável, Roland Mondabert, cientista político especialista em relações internacionais da Sputnik Internacional. Um potencial tentativa de cancelamento do presidente do urso, Vladimir Putin, como líder do Estado militar e nuclear mais poderoso do mundo, representaria um risco enorme, acrescentou. Ele acredita que as ações de BD eram perigosas e por isso que os agentes de 3 letras aqui forneceu documentos a Carson que tem influência significativa na mídia para evitar um confronto direto entre Estados Unidos e urso, pensa o especialista. Isso aqui, meus amigos, é a prova cabal que existem agentes que trabalham na CIA que são do bem, que são chapéus brancos. Não tem como você generalizar. O que os escuros fazem é usar agências de inteligência e países como ferramentas para cumprirem a sua agenda. É a mesma coisa você chegar e dizer assim, na França só tem pessoas do mal. Claro que não. Assim como Israel e qualquer parte do mundo. Isso se chama discriminação. Isso tem outra coisa, totalmente diferente. Isso chama-se preconceito. E aqui nós lidamos com fatos concretos. Pois bem, se a pessoa tem algum preconceito, discriminação, que se trate. Que se trate, quanto antes. Esse negócio de generalizar toda pessoa que mora num país ou de uma determinada etnia é porque é do mal, ou rotular, isso não faz sentido. Isso não é lógico, isso não é racional. Pois bem. E aqui mostra, por A mais B, que a agência de 3 letras contribuindo, porque informaram aqui, deram provas que o BD foi o autor da tentativa de cancelamento do Putin. Isto mostra, meus amigos, isso vai mudar completamente as políticas dos Estados Unidos. E o BD será investigado por isso, porque isso é uma irresponsabilidade. Aliás, isso é um crime internacional. Isso vai também a uma forma de expor o Estado profundo. Estão compreendendo? Porque se você imaginar o seguinte, a CIA pensou, vamos entregar isso para quem? Para o Tucker Carlson, ele tem influência, ele é assim, um dos maiores influenciadores, repórter, ele é ouvido por milhões e milhões, vamos entregar na mão dele. Ele não vai distorcer essa informação. E vamos expor esses trevosos, esses traidores da nação, para que todo mundo veja. Realmente sensacional. E olha só a revolução, meus amigos, nos Estados Unidos, que vai reverberar no mundo inteiro. Presta atenção. E já está, porque o efeito, veja, os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Quando os Estados Unidos têm um posicionamento, vários países do mundo, principalmente aqueles mais próximos, de imediato começam a ter as mesmas posturas e tomar as mesmas medidas, o mesmo caminho político e geopolítico. E os Estados Unidos usam a sua influência para empurrar os países que ainda ficam indecisos, ou mesmo aqueles que querem se opor, para que tomem a mesma decisão, principalmente no hemisfério ocidental. Então a prioridade do Loirão é recuperar a Europa, em primeiro lugar, depois a América do Sul. Porque é sempre assim, você começa pelos peixes maiores e termina com os peixes menores. É assim que funciona no mundo da geopolítica. Parece que Alex Jones recebeu seu passe de imprensa da Casa Branca. O Alex Jones. O Alex Jones, que foi perseguido de forma voraz pelos globalistas. Ele perdeu, meus amigos, seu canal no YouTube. Ele praticamente foi banido das todas as redes. Banido não, praticamente não. Ele foi banido de todas as redes sociais. Ele teve que criar a sua própria plataforma, porque ainda bem que o americano é solidário. Porque imagine vocês, ele não tinha mais conta no X, no Facebook, em lugar nenhum. Aí ele teve que criar um site de streamer para ele poder fazer o seu show, fazer as suas lives. Ainda bem que o americano é solidário, deram dinheiro, porque claro que ele não tinha dinheiro para isso, para ele conseguir realmente
ter um site para poder continuar falando. Olha só a situação que chegou Alex Jones. E agora a coisa mudou drasticamente. O jogo mudou. Imagine vocês, o Alex Jones vai receber um passe de imprensa, ele vai estar do lado da CNN. Ele vai poder entrar na Casa Branca e perguntar para o loirão. Perguntar para a secretária de imprensa dos Estados Unidos o que está acontecendo. No mesmo pé de igualdade da CNN, da CBC News, da Fox News. Espetacular. E está aqui. Blaze Média. A administração Loirão inunda com 7.400 inscrições de novas mídias para a sala de imprensa. Então, youtubers nos Estados Unidos vai poder ter um lugar na sala de imprensa. Blogueiros vão poder ter o seu devido lugar na sala de imprensa dos Estados Unidos. Isso aqui é espetacular. Isso é uma verdadeira revolução. Mostrando que a mídia alternativa tem espaço e tem voz nos Estados Unidos. E, obviamente, que isso será replicado em vários países do mundo. Isso é uma tendência. Como aconteceu com a OMS, por exemplo. A atitude dos Estados Unidos está sendo replicada por vários países do mundo, como demonstrei para vocês. E não será diferente também com relação à liberdade de imprensa. O governo do presidente Loirão foi inundado com aproximadamente 7.400 inscrições de novas mídias em 24 horas, após anunciar que sua sala de coletiva de imprensa seria aberta para mais do que apenas os veículos de notícias tradicionais. Na terça-feira, a secretária de imprensa, a Caroline Leavitt, que é muito simpática, por sinal, declarou que a sala de imprensa estaria disponível para novas vozes da mídia, que produzem conteúdo independente relacionado a notícias. É essencial para a nossa equipe compartilhar mensagens do presidente Loirão em todos os lugares e adaptar essa Casa Branca ao novo cenário da mídia em 2025. Então a mídia foi remodelada nos Estados Unidos. E esse mesmo modelo, o próprio Loirão, o Elonzinho, os agentes de inteligência que agora estão cooperando com a agenda do Loirão para implementar isso também, fazer lobby em vários países do mundo para que façam o mesmo. Olha que espetacular. Para tanto, ele teve que ter ao seu lado o quê? As grandes plataformas de mídia, ou seja, Mark Zuckerberg, Elon Musk, o CEO do Google, da Apple, da Amazon, todo mundo alinhado para que isso possa ser implementado a nível mundial. Isso é uma verdadeira revolução. Olha o que ela disse aqui, meus amigos. Palavras da porta-voz aqui, da secretária de imprensa, Caroline Leavitt. Olha só isso. Damos as boas-vindas, vocês são bem-vindos, a jornalistas independentes, podcasters, influenciadores de mídia social e criadores de conteúdo, ou seja, youtubers, se candidatarem e ter credenciais para cobrir a Casa Branca. Fecha aspas. Todos são bem-vindos. Disse ela. A partir de hoje, esse assento na frente da sala, que geralmente é ocupado pela equipe do secretário de imprensa, seria chamado assento da nova mídia. Sensacional, é de arrepiar isso aqui, meus amigos. Dá gosto de falar um negócio desse. Fecha aspas. Espetacular. Tá. Meus amigos, a Eliette está aqui pedindo encarecidamente para que vocês comecem a formular as suas respectivas perguntas em caixa alta, né, Eliette? Letra grande, maiúscula, para facilitar, e perguntas de preferência objetivas, que tenham a ver com os assuntos apresentados no canal. Pois bem. Se alguém ainda não acredita que Loirão está prestes a abolir o imposto de renda, veja isso. Para quem quiser saber, como a privatização e emissão de dinheiro explica tudo o que aconteceu no século XX. Aqui ele fala um palavrão, que eu não vou poder falar aqui, não vou falar que eu estou com baixa vibração, né, Eliette? Infelizmente, né, tem gente que confunde certas coisas, por exemplo, palavras polidas com vibração, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? JP mesmo, né, Eliette? Se você pegar o livro, quando ele fala palavrão o tempo todo, é uma pessoa espiritual, isso aí é uma visão totalmente, aliás, distorcida, e isso advém muito por causa do clichê religioso, né? Infelizmente, que as pessoas acabam herdando, infelizmente.
É como se fosse um sinal de superioridade ou de espiritualidade. Ele fala, puta merda, mesmo falar que não tem problema, né, Lênin? E ele não estava brincando. Loirão acabou de pedir ao Congresso que abolisse o imposto de renda. Isso é fantástico. É claro que vai ter que reequilibrar a economia norte-americana para que isso possa realmente ser efetivado. E eu tenho um especial sobre os passos. Aí você tem que acompanhar passo a passo dessas movimentações, dessas articulações rumo a um novo sistema econômico global. Muito disso também, uma das peças, uma das engrenagens, é o Bitcoin e também as criptomoedas independentes, porque existem outras, inclusive estabelecidas no próprio Estados Unidos. Tá, ok? Para se desvincular, porque isso é uma forma de desvincular o sistema financeiro, o mercado financeiro, dos grandes bancos. Lembrando que moeda digital não é fiscalizada, não passa pelos registros, não é controlada pelos grandes bancos. Isso é importante enfatizar. Tanto é que o Loirão foi bem claro, não vai ter dólar digital nos Estados Unidos, controlada pelo Banco Central, pior ainda, pelo Fed americano. Isso é sensacional, porque vai impedir também que isto aconteça em outros países. É fantástico esse posicionamento do Loirão. É sensacional. É bom vocês entenderem o seguinte, o sistema fiduciário 2.0 necessitaria dos Estados Unidos. Os Estados Unidos saindo fora, a Rússia saindo fora, a China saindo fora, por mais que a Europa queira, não vai conseguir. Porque para isso funcionar, só funciona se for a nível mundial. É bom vocês entenderem o seguinte, o QFS só funciona se for implementado a nível mundial. A nível local, ele não consegue alcançar o seu intento, ele fica travado. Estão compreendendo? E isso tem que ser estabelecido a nível mundial, assim como, a gente pode até fazer um paralelo aqui, com o sistema bancário de anatocismo financeiro dos globalistas, porque para eles implementarem isso, tinha que ser necessariamente a nível mundial. Tanto é que quando eles começaram a fomentar a criação do CBDC, moeda digital vinculada ao Banco Central, eles começaram nos Estados Unidos, Europa, Brasil, em todas as partes do mundo, simultaneamente. Por quê? Porque isso tem que ser lançado mundialmente para funcionar, para ser operacional, efetivo. A mesma coisa acontece com o novo sistema financeiro, no caso da Aliança da Terra. Tem que ser a nível mundial. Caso contrário, se torna ineficiente. Estão entendendo? Tá ok, meus amigos? Gratidão, gratidão.